Série Evolução da Vida. Estamos já na 31ª semana. Estão vendo aqui o nenê? Nós medindo aqui, o nenê está com 41 centímetros, 2,082, 2,82 kg. Nessa fase, praticamente todos os sentidos já estão desenvolvidos e o nenê já consegue perceber, abrir os olhos, né? As papilas gustativas já estão ali em funcionamento, já começa a ter uma interação maior com o meio em que ele está. Ele começa a pegar também o cordão, já está bem mais desenvolvido, nenê. Mamãe já sente mais os movimentos fetais? Sim, bastante. Principalmente quando ele entra debaixo da costela, dá até um pouquinho de falta de ar. O que aconteceu diferente essa semana? Então, na quinta-feira de manhã, meu tampão mucoso saiu, com 30 Com semanas. 30 semanas já saiu o tom mucoso? Levei um sustinho, né? Sei. Porque a princípio estava tudo bem, mas daí comecei a sentir uma coliquinha também. Só que eu observei, entrei em contato com a minha equipe de enfermeiras, caminhei para elas. Mas, tipo assim, eu sei, né, que o tampão mucoso ele se reconstitui. Sim. E como não apresentei mais nada ao longo do dia, vida normal. Né? Eu só desmarquei minha agenda na parte da tarde, à noite Certo. eu atendi, o restante da semana, ontem eu voltei às atividades também normais, né? Certo. E também, na semana passada, eu iniciei o controle de HGT, que é o teste de glicemia, né? Porque Certo. como o senhor está avaliando aí o desenvolvimento fetal, viu que, no caso, as duas últimas ultrassons, a penúltima tinha dado 99 o percentil, Uhum. e a última deu 97. Então eu Uhum. compartilhei com o meu médico, obstetra, Uhum. e ele falou, então vamos iniciar aí o teste de glicemia, embora na curva glicêmica não deu diabetes gestacional. Uhum. Só que agora eu estou fazendo 4 vezes ao dia a curva glicêmica, em jejum, 1 hora após o café da manhã, 1 hora após o almoço, no jantar. Perfeito. E Você comprou a maquininha ali que tem um stickzinho para... eu peguei no posto de saúde. Ah, o posto hoje eles fornecem também. Certo, perfeito. Na UBS, né? Uhum. E realmente deu umas alterações, assim, que a gente precisou, nós estamos precisando controlar, né, em relação à alimentação, colocar hábitos mais saudáveis ainda no dia a dia também, né, devido aí à minha rotina. Tá. Entendi. Então, às vezes, fica muito tempo sem comer, e quando come uma quantidade maior, não come comida de verdade, come um salgado, come outras coisas, em vez de comer a qualidade mesmo, né, de alimentos saudáveis. Perfeito. Falando sobre o percentil, essa aqui é a curva, o gráfico da curva do desenvolvimento do nenê. Aqui é semana 10, aqui é semana 40, tá? Então parece 15, 20, 25, 30, ela tá um pouco mais de 30, 35. O gráfico mostra essa linha vermelha no meio é a parte normal. Esse é o percentil 50, tá? O gráfico normal no meio. Tem uma outra linha aqui, é o percentil 10. Estou exagerando só para ficar mais fácil para vocês entenderem. E em cima, o percentil 90. Se estiver aqui no meio, é percentil 50. Essa linha amarela é percentil 10. Se estiver abaixo aqui, então está muito magro. Se estiver acima do azul, está acima do percentil 90, então está muito gordo. Entendeu? Isso aqui é percentil. É o gráfico. A grosso modo, pode dizer que de cada 100 crianças, o peso da criança está no percentil 10, somente 10 são mais magros. Vai ter 90 mais gordo para cima. No caso dessa paciente aqui, na semana passada estava 99, indicava que tinha 99 mais magras que ela, só uma mais gorda, e é considerado normal, né? Porque também essa paciente ela é bem alta, 1,83 m. Mas, de qualquer maneira, é bom a gente sempre avaliar outros Sim. né? Igual nesse caso. Quando está no limite, ou muito próximo do percentil 10, ou muito próximo do percentil, ou acima do percentil 90, é sempre bom prestar atenção, né? Se tem algum fator, se é realmente só da constituição do paciente. A placenta, o grau de envelhecimento, a placenta é essa aqui. O grau de envelhecimento dela já está 1, que é normal para essa idade aí. Normalmente a partir de 30 semanas aí, 28, 30 ela muda para grau 1. Semana passada estava 0 ainda. Mudou agora, está mudando agora. Se nós prestarmos atenção, a gente consegue ver pequenos pontos brancos na placenta. Pequenos pontinhos brancos na placenta. É isso aqui que é a calcificação que começa a aparecer. Esses pontos brancos são as calcificações. Quando essa calcificação começa a fazer umas vírgulazinhas assim, aí vira grau 2. E quando essa calcificação começa a fechar o cotilédone assim, aí vira grau 3. Quando fecha assim, parece uns gomos, ela vira grau 3.
E ela chega até grau 3. Ela pode chegar até grau 3. E grau 3 significa que o bebê está próximo a nascer daí. Na verdade, ele pode ficar grau 1 até o nascimento, né? Algumas vão para 2 e algumas vão para 3. Não é todas também vão para 3. Na verdade, no nascimento pode estar 1, 2 ou 3. Quando fica 3 muito cedo, com 34, 33 semanas, aí vai acompanhar mais para ver se ela não começa a afinar, se as trocas ficam boas. Se a placenta está grau 3 e começa a diminuir o líquido, por exemplo, aí o médico já começa a avaliar se não é hora de tirar. Está passando a quantidade de nutrientes suficiente para o bebê, né? Isso. O neném começou a urinar menos, então por isso que o líquido diminui. Então se ele está urinando menos, quer dizer, as trocas não estão tão boas, o médico já acha mais conveniente tirar. Mas tudo sempre é avaliação feita juntamente com o obstetra. O obstetra vai vendo os exames, como a mãe está, enfim, outras coisas, pressão arterial, glicemia, para então ele toma a decisão de como está a paciente, né? Qual é o histórico obstétrico também da paciente, e aí ele vê qual é a conduta a ser tomada. Série Evolução da Vida, 31 semanas. Muito obrigado, pessoal, pela companhia. Fiquem com Deus, até a próxima transmissão. Se você curte esse tipo de conteúdo, eu te convido a dar um like e se inscrever no nosso canal. Semanalmente nós estamos postando aqui vídeos e matérias sobre esse universo da mulher grávida, do mundo da gestação. Muito obrigado, até a próxima transmissão.